Como você já sabe, o Sem Filtro continua aqui também no nosso canal no YouTube, Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, mas hoje com uma carinha diferente, né, gente? Eu sou Tamara Caroline e hoje a gente vai bater um papo, vamos continuar o papo que já rolava no rádio, né? Tô aqui com o nosso querido Henrique Krieger, ele que é guia de turismo de aventura e também é diretor da Associação de Montanhistas aqui do Vale do Itajaí. Muito bem-vindo, a gente continua juntos aqui então, Henrique. Obrigado mais uma vez pelo espaço aí, estamos à disposição para trocar ideias sobre o mundo mágico das montanhas aqui no Vale. É isso aí, e antes da gente começar, só quero lembrar a galera, você que já está aqui nos acompanhando, se inscreva no nosso canal aqui, Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, já compartilhei com a galera, porque vai ter muito conteúdo maravilhoso para você aqui acessar, tá bom? Henrique, eu queria que você falasse pra gente, pra galera que não pegou ali no rádio, como é que surgiu a ideia da associação AMOV? Então, a gente tinha uma lacuna aqui especificamente em Blumenau. Existe uma história muito legal porque nos idos de 1919, se eu não estou enganado, foi fundado o primeiro clube de montanha do Brasil, o Centro Excursionista Brasileiro, no Rio de Janeiro. E poucos anos depois, acho que foi em 1927, se minha memória não está falhando, aqui em Blumenau, o pessoal que já costumava subir o Spitzkopf fundou um clube de montanhismo aqui, o Spitzkopf Clube. Então, era um dos clubes mais antigos do Brasil, nasceu aqui em Blumenau. Mas isso acabou morrendo, não ficou naquela época e com o passar do tempo esse clube acabou morrendo, hoje em dia ele não existe mais. E paralelamente a isso, nos últimos anos, eu diria que dos anos 90 em diante, muitas associações e clubes de montanha começaram a surgir em Santa Catarina. Não só aqui, na verdade, no Brasil inteiro. Mas aqui a gente tem a associação em Joinville, a gente tem uma associação ali em Brusque, a gente tem um pessoal ali na Serra, tem ali na região de Florianópolis. Então, todas as regiões estavam contempladas com alguma associação, algum clube que tentasse unir esse pessoal para gerar cultura de montanha. Faltava aqui. E aqui estava meio que estagnado. E a gente pensou, cara, vamos retomar isso aí. E tanto que na logo da AMOV tá uma frasezinha que remete ao Spitzkopf Clube, que é justamente para tentar resgatar essa cultura aqui em Blumenau. E aí sim, trazer o pessoal que pratica as modalidades de uma forma ocasional, juntar esse pessoal para tentar passar informação, para qualificar tecnicamente todo mundo para correr menos risco de acidentes e etc. Quem é a galera que faz parte contigo ali, da associação? Hoje eu tô como presidente, o Bruno tá... eu não sei pronunciar o sobrenome dele, não. Ai, eu também não posso ficar Mas aqui. ele tá Bruno. como vice-presidente. A gente tem o Rodrigo Vaz, que está como secretário, e a Marlise Milbrats, que está como tesoureira. Esses compõem o conselho gestor, né? Legal. Aí tem, evidentemente, os conselheiros técnicos, conselheiros da parte administrativa e tal. Tem uma galerinha legal ali. A gente pegou vários grupos, tanto de quem guiava profissionalmente e tinha pessoas que eram muito próximas, que sempre iam para trilha juntos, como grupos que se reuniam informalmente. Por exemplo, tem uma galera aqui em Blumenau do Trek em Blumenau e tentou unir esses grupos mesmo, aproximar esse pessoal para que a gente efetivamente siga a mesma linha, sabe? Não é questão de padronizar um pensamento, mas é tentar valorizar a modalidade através de boas práticas e etc. Ô Henrique, e qual que vai ser assim, a pegada para quem se associar, né? Quais serão os benefícios? Então, a AMOV já está se associando junto à FEMESC, que é a Federação de Montanhismo e Escalada de Santa Catarina. A FEMESC é vinculada à CBME, Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, que é vinculada à UIAA, a União Internacional dos Alpinistas. Então, quem é sócio de alguma associação que faz parte desse nicho todo aí, já tem benefícios em alguns parques nacionais, etc. Tu apresentar a carteirinha, tu acaba não pagando menos ou não pagando a entrada. Mas a ideia nossa aqui é também criar um calendário de eventos para tentar oferecer alguma coisa em troca para quem se associa. Porque, na verdade, o objetivo de uma associação é quase tal como uma ONG, que tu meio que paga para, tipo, eu sou apaixonado por essa causa, eu vou pagar uma mensalidade para que pessoas façam a coisa acontecer do que eu não tenho tempo. A gente não queria que se resumisse a isso, sabe? Evidentemente que o pessoal tem uma mensalidade que é paga, a gente faz manutenção em trilhas, etc. A ideia é juntar o pessoal para fazer isso também, fazer a manutenção dos espaços, para correr menos risco de acidente, deixar tudo mais seguro, mais sinalizado os caminhos. Mas a gente queria oferecer alguma coisa em troca também. Então a gente deve lançar no mês que vem já o primeiro calendário da associação que foi fundada ano passado, com eventos ao longo do ano inteiro, que é evidente, vai ser
vão ser abertos ao público geral, mas a ideia é que quem seja associado tenha benefícios, especialmente financeiros, para participar desse tipo de evento. Muito show. Ô, Henrique, e como assim tem uma galera que desconhece o que dá para fazer aqui na nossa região, né? Eu queria que tu falasses, assim, até a gente abordou isso na rádio, né? Mas que tu pudesse falar para quem está aqui no YouTube também, lugares interessantes, até para quem quer começar. Porque quando a gente está muito sedentário, a gente acha que não dá para fazer nada, né? Tudo já vem na cabeça que vai sofrer para fazer uma trilha, para subir um morro, enfim. Como começar e em quais locais aqui na nossa região tu indicarias? Então, a gente está, primeiro que numa localidade bem estratégica. Se parar para pensar, a gente está a 40 minutos do litoral, sei lá, umas 2 horas de chegar no Alto Vale. A gente está umas 2 horas de chegar na região de Joinville, um pouquinho mais para chegar em Curitiba, onde tem bastante montanhas também. E fora ali para o sul, na região dos Canyons, que a gente está, sei lá, umas 3, 4 horas de carro. Então, tudo que é tipo de relevo para a gente praticar turismo de aventura, a gente tem alcance a partir de Blumenau. Isso aí. Que maravilha, né, gente? E existem, assim, trilhas específicas para cada tipo de pessoa. O que eu estou dizendo? A pessoa às vezes não tem um preparo físico para fazer uma montanha que vai subir 4, 5, 6 horas. Ou que vai demandar acampar e levar uma cargueira cheia de equipamentos. Mas a gente tem um monte de bate-volta aqui que é bem interessante de fazer. De novo, eu vou reforçar, como eu falei no programa ali, a parte do Parque das Nascentes aqui em Blumenau, que, é um pedacinho de paraíso que está aqui a poucos minutos do centro de carro. E o local é bem estruturado, o local tem guias próprios para te guiar na trilha, então não tem como se perder, como dar erro. E é uma trilha deliciosa de fazer. Sim, fora o conhecimento técnico, que o pessoal que toca ali é bastante gente da área da biologia, então eles vão te mostrando muita coisa com relação à fauna e flora, é bem legal. E a gente tem bastante atrativos de fazendas aqui, por exemplo, o Salto Andorinhas ali em Ascurra. É um local que vai te recepcionar, tu vai pagar uma taxa de entrada para fazer as trilhas ali, trilhas acessíveis, muito tranquilas de percorrer num local extremamente bonito. A gente tem ali em Rio dos Cedros o pessoal do Refúgio das Nuvens, da Fazenda Ventania, que são locais também com uma estrutura bem legal para te recepcionar e te guiar se necessário em algumas trilhas. E fora o Spitz agora tá meio fechado, né? Tá esse lance de pandemia, enfim, o terreno tem dono, já não tá tão fácil de acessar assim. Mas opções não faltam. Até para quem quer ir num canyon, por exemplo, gente, tem um canyon Laranjeiras. É uma trilha bem curtinha para tu fazer. Tu chega bem rapidinho, deixa o carro ali na fazenda, tu podes acessar em questão de 1 ou 2 horas sem muita subida, chegar na boca do canyon. Então, opção não falta mesmo. É só o pessoal querer e dizer, eu tô a fim de conhecer uma cachoeira. Entre em contato comigo mesmo, meu Instagram tá aberto lá. E ainda que eu trabalhe como guia e esse seja o meu ganha-pão, eu nunca me recusei a passar informações para quem eu enxergo que tem uma boa índole, que tem noção do que está fazendo nas trilhas, que vai ter noção de capacidade de carga, de práticas de mínimo impacto, que não vai se perder, se colocar em situações de risco. Então, pessoas que têm uma cabeça preparada para ir para a trilha, eu faço questão de passar informações mesmo para estimular mesmo o pessoal a ir para a trilha, porque a vida é uma só, né? Isso aí, que show. E como a gente curte, aproveita, é um lazer delicioso, né? A gente vê muitas famílias fazendo trilha, né? Uma galera com criança, gente mais velha também, mais experiente de vida, né? Mas tem muita gente indo. Eu tenho o prazer de ter na Terra-média Trekking ali, de guiar uma variedade grande de faixas etárias, assim. Às vezes eu pego crianças, evidente que eu não levo para qualquer lugar, sempre existe um filtro antes, eu converso com a própria mãe, o que a criança já fez, quantos anos ela tem, como é que ela tá em termos não, só fica na frente do computador e tal. Então, tu escolhe a trilha adequada para a pessoa e assim também com os mais veteranos, mais experientes. Existe trilha para todo mundo, gente. Eu já levei, por exemplo, uma senhora com mais de 60 anos até o topo do Morro do Cambirela, ali em Palhoça. E é uma trilhazinha meio chatinha, dá umas 3 horas e meia de subida. Ela é bem íngreme. Tem trechos, inclusive, que usam um pouquinho as mãos para passar por algumas rochas e tal. Essa aí. Então, mas aí foi uma coisa que foi com o passar do tempo, sabe? Ela começou a fazer comigo trilhas mais leves, daqui a pouco a gente começou a pegar montanha de 1 hora, de 1 hora e meia, pegar mais subida. E para subir especificamente o Cambirela, a gente juntou um grupo específico de pessoas que já faziam trilha com ela, com quem ela se dava muito bem, para seguir aquela empatia durante a trilha, né? Para não ter ninguém querendo acelerar o ritmo ou alguém reclamando, qualquer coisa assim. Para gerar uma atmosfera adequada para que a gente conseguisse chegar lá em cima. E de fato deu certo. Então, basta
preparar mesmo a pessoa para a montanha e não a montanha para a pessoa, mas tem trilha apta para todo mundo. Agora, Henrique, o psicológico tem que estar preparado também para algumas situações, né? Eu vou te dizer assim, eu gosto muito de fazer trilha, mas quando o morro é muito íngreme e tal, montanha, eu tenho um pouco de receio, medo, porque eu sinto dores nas pernas, parece que eu tenho muito peso nas pernas, fico mais pesado do que nunca, assim, sabe? Eu acredito que isso é falta de resistência mesmo, né? De força. Provavelmente, uma parte de resistência muscular na perna, mas assim, isso é natural e vai sofrer, né? Eu sempre digo pra galera que às vezes eu tô subindo uma montanha, junto uma turma que quer muito chegar no topo de determinado local aqui em Blumenau, ou na região, enfim. E tem montanhas que são exigentes e o pessoal tá ali sofrendo e começa a entrar numa noia de que, só eu tô aqui sofrendo, eu vou atrasar o grupo, não vai dar certo. Gente, eu tô na frente guiando, eu passo todo final de semana praticamente indo pra trilha e eu também canso, meu coração também acelera, minha perna também sente às vezes, é natural. Eu sempre digo pra galera, não morre pra cabeça, porque muito da força tá aqui. Às vezes mais de 50% tá aqui, porque o físico a pessoa tem, mas começa a entrar num ciclo vicioso de pensar só coisa ruim, de que não, meu coração tá muito acelerado, minha respiração não tá dando certo, eu tô com dor aqui, eu tô com dor lá, tá muito quente, tu começa Isso faz parte da experiência, é aquela coisa meio que aceita que dói menos. Tu tá te colocando numa situação que vai te tirar do sofá, te colocar num ambiente externo, e isso vai te levar a ter certas sensações diferentes. E faz parte, viver é sentir, né? Então sai do sofá mesmo pra vivenciar esse tipo de coisa. Pra mim, às vezes eu vou guiar umas travessias de 3, 4 dias na montanha. Sair é legal pra caramba. Pô, vamos pra lá, galera. Todo mundo empolgadão. Fazer a trilha é bacana pra caramba, mas tem horas que começa a dar uma canseira braba e começa a bater aquele desânimo. Tu acampa lá, tu tá com certo desconforto, de certa forma, sem chuveiro, como a gente falou no programa, sem banheiro e tal. E vai fazendo como dá, mas tem todo esse prazer de vivenciar algo diferente e o prazer de voltar para casa, porque o teu colchão passa a ter uma outra textura, o teu chuveiro ali podendo regular a temperatura. Como tu valoriza. Então, o sair é legal para vivenciar a experiência é sensacional, mas o voltar para casa te faz ter uma visão diferente das coisas. Tem uma frase do Amir Klink que ele coloca no livro dele, assim, que o homem precisa viajar, precisa sentir o frio para valorizar o calor e por aí vai. E é isso, sabe? Verdade. É isso, é se colocar em situações que tu sinta algo diferente do que aquela normose do dia a dia. Cara, e assim, tem uma questão muito espiritual por detrás disso também, né? Muitas pessoas me relatam, assim, amigos, que quando tá junto da natureza, quando faz esse tipo de atividade, cara, parece que se conecta, e não parece, se conecta mesmo de uma forma diferente com a natureza, com o Criador, com Deus, enfim, cada um com a sua fé, mas é uma conexão muito forte que esses lugares nos oferecem, né? A gente não tem Wi-Fi, mas tem uma conexão profunda pra caramba. Justamente. Aliás, atrás do livro ali tem uma frase que das poucas que eu... Mostrar pra galera, né? O livro do Henrique Krieger, Contos Andinos. Atrás ali, se tu ler, foi separado um trecho de um conto que eu acho que fala exatamente sobre isso, assim, sabe? Sobre esse lance de cada um buscar a sua conexão ali em cima, de Pô, que legal. Entender, de sair um pouco dessa rotina e buscar algo diferente. Até porque não é nem só uma questão espiritual, é uma questão científica também. Já foi provado, por exemplo, que alguns gases provenientes da degradação de matéria orgânica numa trilha, aquele cheirinho que a galera às vezes, eu sempre digo que pra mim é cheiro de... Não vou falar mais de uma marca específica de cerveja, eu sinto aquele cheirinho, eu me lembro dessa cerveja. E é um cheirinho proveniente da degradação de matéria orgânica, de alguns ácidos úmicos. E ele traz benefícios para a saúde. Cientificamente já provaram que isso ajuda a reduzir estresse e por aí vai. Então, não é meramente uma questão espiritual, que já é muita coisa, né? Com certeza. Mas além de tudo isso, tem um embasamento científico de que ajuda, sabe? Show de bola. Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa. Só ainda naquele gancho ali, né? De quem sente essa dificuldade e cada vez que pensa, vou fazer uma trilha de novo. Tipo assim, teve uma experiência talvez meio cansativa na primeira, quer tentar ir de novo, mas fica com esse receio, né? Como que eu posso ganhar mais força? Como é que eu posso ganhar mais resistência? Como é que eu posso me preparar melhor para que essa experiência seja melhor? Eu tenho uma frase que eu sempre digo pro pessoal que tá começando, tu quer treinar para fazer trilha? Vai pra trilha. Vai escolhendo a trilha certa, indo devagarinho. Conversa com a gente, pessoal. A associação existe para isso, para esse tipo de contato. Pô, eu quero uma informação sobre que eu sou assim assado, o que eu posso fazer? A gente dá esse tipo de ajuda porque a intenção é essa, instruir as pessoas a irem para os locais certos. Mas por que ir para trilha, para treinar para trilha?
Evidente que fazer uma academia ajuda, né? Tipo, reforçar a massa muscular, diminuir risco de lesão. Fazer um cardio ajuda para os pontos que tiver subida, tu sofrer um pouco menos nessa parte aeróbica. Então, tudo ajuda. Tudo vai somando. É como qualquer esporte que tu pratica, né? Tu pode fazer, sei lá... Por exemplo, eu pratico Muay Thai, adoro praticar Muay Thai, mas praticar corrida, que é uma coisa que não tem muito a ver, me ajuda também no condicionamento para praticar a arte marcial. Então, tudo vem a somar quando a gente está falando de saúde, de esportes. Agora, na trilha, a gente tem uma passada normalmente que é irregular. A galera bota muito na cabeça, às vezes. Eu vejo gente indo pra academia, levando uma mochila cargueira de 15 quilos nas costas e andando na esteira. Pra mim isso é meio que uma piada, sinceramente, porque é uma condição totalmente artificial que tu tá criando e não é a mesma coisa, porque tu tá na trilha, pisada é irregular, ela vai te jogar o corpo pra cá, não vai ser uma coisa constante, igual andar numa esteira, igual andar no asfalto. Então, para tu pegar a manha da trilha, vai pra trilha, tu vai criando consciência corporal, tu vai entendendo como teu corpo se comporta em cada situação e tu vai trabalhar tudo. Tipo, pisou um pouquinho de lado, teu tornozelo tá mais forte para aguentar aquilo lá. Tem uma parte que tem que usar os braços, tu já vai usar para se apoiar também. Então, vai escolhendo trilhas mais leves e aos pouquinhos evoluindo para chegar naquele objetivo que tu tens de subir às vezes um pico mais alto ou fazer uma travessia mais longa ou algo do gênero. Legal, e daí algumas dicas mais práticas assim para a pessoa se sentir mais confortável, a questão de hidratação, alimentação. Bastante importante, vamos lá. Eu sempre recomendo o pessoal prestar um pouquinho de atenção no calçado. Preferencialmente, não te digo que precisa comprar uma botinha de caminhada, ela ajuda muito porque ela tem um cano mais alto, às vezes tu pisa de lado não vai torcer o tornozelo. Certo. Mas procura um calçado com uma aderência boa, não vai com esses solados muito lisos, porque isso prejudica. Evita calça jeans ou tecidos muito pesados. O próprio algodão, tu começa a suar, ele começa a saturar e o suor não evapora, então pega às vezes um tecido sintético que é melhor, porque tu vai se sentir um pouquinho mais leve. Roupa preta. Roupa preta é complicado, no sol vai dar um calor brabo. Sempre tenha na mochila, galera, é muito importante isso. Uma jaqueta impermeável, porque tu nunca sabe quando o tempo pode virar. Uma lanterna de cabeça, porque às vezes, mesmo que eu vou fazer uma trilha que eu sei que eu vou sair 9 horas de casa e vou voltar às 11 da manhã, eu levo esse tipo de item porque, pode acontecer, sei lá, de eu encontrar alguém na trilha que esteja precisando de ajuda e eu ficar lá para ajudar, entende? Então são itens essenciais para evitar acidentes mais complicados, para tu ficar perdido às vezes, embora a gente esteja numa região onde de certa forma é quente se comparar com os Andes ou algo do gênero, mas, nosso inverno aqui é frio, o risco de hipotermia ele existe real, então esse tipo de cuidado é bastante importante, mesmo no verão. E o que mais? Alimentação, eu sempre recomendo o pessoal levar um lanchinho, barras de cereal, algum sanduíche, alguma coisa assim, especialmente com alimentos defumados, com salame, com queijos defumados, que não vai estragar por ficar algumas horas fora da geladeira. Água. É importantíssimo no planejamento tu pesquisar, conhecer um pouco da trilha que tu vai frequentar para saber onde existem pontos de água, se eles são pontos sazonais ou não, se vai ter água disponível de fato, porque acho que talvez o maior risco que tu tenha seja esse, sabe? De ficar desidratado e já começar a perder o discernimento de pensar corretamente, vai te levar a tomar decisões erradas. A gente felizmente vive numa área de Mata Atlântica, como o próprio nome já diz, floresta ombrófila, isso tem a ver com relação a chuvas, com relação a excesso de água, então água aqui tende a não ser um problema, mas é bom se informar bastante e levar a quantidade de água necessária. Eu, particularmente, gosto muito de tomar água de rio, porque os locais que eu sei que eu vou... Ia te perguntar sobre isso. Então, os locais que geralmente a gente frequenta, que nem te falei, eu tento conhecer um pouco o relevo para saber se não tem muita habitação de população, fazendas, etc., muito próximo, para saber se vou poder tomar da água daquele rio ou não. Certo. Mas quem tem problemas um pouco, às vezes o intestino um pouco mais sensível, existem umas pastilhas de cloro que a gente compra, dá para pegar a água do rio, jogar essa pastilha ali dentro, deixa em contato com a água meia hora, que aí tu faz uma desinfecção ali para evitar qualquer tipo de contaminação, de ter uma diarreia nos dias subsequentes. Eu já não faço, não consigo tomar por conta desse medo mesmo. Nem sabia que tinha essa possibilidade. Que às vezes é complicado, às vezes morre um bicho, já aconteceu de eu estar fazendo uma travessia ali na região dos cânions, na Serra Geral, e a gente passou por um riozinho, ninguém pegou água naquele ponto específico, todo mundo estava abastecido de uma nascente que a gente tinha passado. Mas aconteceu de ter um bezerro morto alguns metros em cima do rio, então quer queira, quer não, isso está contaminando a água, está gerando bactérias especialmente anaeróbias, que são aquelas que transmitem um pouco mais de doenças. Então é importante ter esse cuidado. Outra coisa, evitem pegar água muito parada.
Procurem Exato. sempre local de maior correnteza, porque normalmente o próprio oxigênio que acaba agregando na água, ele acaba inibindo um pouco bactérias anaeróbias que podem transmitir doenças, então o próprio oxigênio acaba sendo um desinfetante, por assim dizer, para evitar alguns gêneros bacterianos. Certo. Ô, Henrique, vou fazer a pergunta que o Neto estava aqui antes, fez pra gente fora do ar, né? A diferença de morro e montanha. Então, segundo o próprio IBGE, existe uma diferença com relação à altimetria de cada um, ou seja, a diferença da distância do cume até na base de cada local. Eu não lembro o dado certinho de cabeça, mas morro vai até uns 300, 400 metros de altitude, quando a gente compara, tipo, o chão até o topo do morro. Montanha é acima disso. Então, a gente tem uma cultura aqui de chamar, por exemplo, o Morro do Spitzkopf. Isso. O Spitzkopf é uma montanha. Eu tinha dificuldade nisso no começo, quando eu comecei a subir, porque a gente associa, tipo, montanha. Tem que ter neve, tem aquela coisa muito grande. Mas não, a partir de... Se não me falha a memória, são 300 metros de desnível topográfico, passa a ser considerado uma montanha. Então, eu gosto mais de morro no momento. João, faz trilha, tu gosta? Gosto, é legal. Eu queria fazer mais, mas no momento, né, não tô fazendo tanto. Mas o difícil vai ser voltar agora, né, condicionamento físico e tudo mais. Eu tenho um guia bom para te indicar. Aí, eu já tenho um guia, já temos uma pessoa muito boa para cuidar da gente aí, né? Pois é, Henrique, e assim, a procura por esse profissional tá aumentando? As pessoas estão mais conscientes? Bastante, e é um problema sério, eu vou te falar, porque virou muito comum. Eu vi... Nos 7 anos que eu tô guiando, eu vi isso acontecer de uma forma, nos últimos 2, 3 anos, muito intensa, assim. A pessoa vai, faz 2 ou 3 trilhas ali, conhece mais ou menos um lugar e começa a guiar outras pessoas nesses locais. Tipo, vem comigo que eu te guio. Verdade, isso acontece. Errado não tá. Tipo, na teoria, a ideia é que os amigos se juntem para isso e tal, mas deve-se ter em mente que a partir do momento que tu estás guiando, mesmo que não seja uma relação monetária, tu já tem uma responsabilidade ali em cima. Judicialmente, tu pode ser acionado em função disso. Mas o mercado deu uma acelerada, assim, começou a surgir toda semana um guia diferente. Eu sempre recomendo para a galera, na hora de buscar um guia, algumas questões importantes. Existe 2 linhas no Brasil que correm meio que em paralelo. A parte do formal, digamos, que seria o cadastro dos guias de turismo, e a parte mais informal, que é as associações e clubes de montanhismo se reunindo para formar guias. E as duas coisas deveriam estar próximas, mas estão bastante distantes, assim. A parte do cadastro, por exemplo, eu me formei como técnico em guia de turismo e a abordagem que a gente teve sobre turismo de aventura foi ridícula, assim, praticamente não se citou isso ao longo do curso. E, paralelamente, como eu sempre tive muito envolvido com o movimento de montanhismo, com clubes, com associações, não foi uma coisa tipo, uma prática que começou e de repente, já estou aqui, pode vir comigo, galera. Eu sempre tive muito envolvido com isso, então eu sempre busquei seguir muito essa linha, sabe? Certo. De conhecer a história do montanhismo e de conhecer as pessoas que têm mais experiência do que eu, trocar essa expertise para aprender mais e principalmente conviver no sentido de, o clube vai trazer tal curso, por exemplo. Em dezembro agora, por exemplo, eu fui para o Rio de Janeiro participar de um curso avançado de primeiros socorros em áreas remotas que foi promovido pelo pessoal da AGPERJ, da Associação de Guias e Profissionais de Escalada do Rio de Janeiro. A AGPERJ ela é uma certificadora de guias da parte vertical, que faz escalada e rapel. Hoje, no Brasil, na teoria, se tu tens um cadastro para trabalhar como guia de turismo de aventura, tu podes guiar uma escalada, tu pode guiar um rapel. Mas o que a gente vê de pessoas que se formam nesse sentido, não tem essa vivência de montanhismo, cometendo certos deslizes, vamos dizer assim, a quantidade de acidente que rola é muito pouco para a quantidade de erros que a gente vê. Enquanto isso, a AGPERJ, embora não esteja diretamente envolvida com o governo, seja uma associação, ela tem uma prova extremamente rígida para qualificar um guia ou um instrutor de escalada. Então, o pessoal que passa, que tem a certificação da AGPERJ, e aqui na nossa região a gente tem 2 caras, se eu não estou enganado, que trabalham com isso. Um ali na região de Rio dos Cedros, o Daniel Fernandes, e um aqui em Blumenau, o Bebeto. Esses caras passaram pela prova da AGPERJ, que é uma prova muito, muito rígida, de alguns dias mesmo, te testando em diferentes situações. E eu sei, por exemplo, quando eu vou guiar uma atividade vertical, eu organizo, guio o pessoal na trilha, até a cachoeira, até o paredão de rocha, que seja, mas eu sempre fecho uma parceria com esses 2 caras para guiar essas atividades, porque eu escalo, eu faço rapel. Eu tenho a capacidade de colocar uma pessoa numa corda e fazer esse procedimento. Mas a gente tem que estar preparado não pro básico, mas pro extraordinário. Se eventualmente, vamos dizer, o cabelo de uma menina
grudou no freio aqui e tá puxando e precisa tirar ela do freio quando ela tá fazendo um rapel. Eu não teria capacidade de fazer tudo isso. Agora, eu sei que esses caras têm a ciência da manobra que vai fazer e tal, para não colocar aquela pessoa em risco. E para trilhas é a mesma coisa. A quantidade de acidentes é um pouco menor, mas eles existem. E quando acontece, geralmente pode ser algo muito grave, como aconteceu em Joinville lá com aquela menina que caiu na cachoeira. Sim. Não sei exatamente o que aconteceu, mas o fato é, estamos em um ambiente natural, expostos a situações que a gente não pode controlar. Então tem muito... Mostrar o caminho, tipo, ir na frente dizendo, vem comigo, galera, que eu vou te mostrar o caminho, é fácil. É o mais fácil, né, gente? Agora, tá preparado para esses momentos extraordinários é que é um pouco mais complicado. Por isso que eu digo pra galera, assim, tem muito profissional no mercado, mas procurem mesmo conhecer um pouco a história de cada um. Pergunta, pô, o que tu já fez? Qual é a tua experiência? Quanto tempo tu guias? Se tu vai fazer um rapel, por exemplo, eu sempre digo, pergunta pro teu instrutor de rapel que montanhas rochosas ele já escalou. Porque rapel é fácil. E tá cheio de rapeleiro por aí. Agora, escalada, o rapel não é um esporte, é um procedimento da escalada. A gente vai, sobe até lá em cima, chega no cume e depois desce rapelando. Então, o procedimento de rapel que um escalador faz é muito constante, sabe? Então, qualquer escalador que tiver uma experiência boa vai poder te conduzir num rapel de forma adequada, sabe? Mas tem pessoas que só sabem fazer o básico, nem eu falei, saiu dali, deu qualquer problema, a tua vida passa a entrar numa situação de risco que é o que a gente tenta evitar ao máximo. Pois é, tu falou do rapel e eu pensei em te fazer uma pergunta, né? No caso, você que é guia de turismo de aventura, quais são as outras atividades que tu pode estar junto com a gente instruindo? Quais são, além de trilha e escalada, né? Então, eu foco bastante em atuar na parte de conduzir o pessoal em trilhas e em travessias, em acampamentos, em ambiente de montanha. Quando eu digo ambiente de montanha, eu não me refiro especificamente a subir uma montanha. Mas, enfim, a entrar numa Mata Atlântica e guiar o pessoal, seja até um cânion, uma cachoeira, qualquer coisa do gênero. Esse é teu foco? O meu foco na Terra-média Trek, na minha empresa, é esse. E acabo promovendo periodicamente outras atividades, como o rapel, como a escalada, em parceria com esses caras que eu citei ali, justamente porque a ideia da empresa é fazer o pessoal ter essa vivência e se colocar em situações diferentes, sabe? Começar a vencer medos, etc. Final de semana passado, a gente fez um rapel numa cachoeira ali em Rio dos Cedros, que foi bem bacana. Tinha uma menina que nunca tinha feito, assim, sentiu muito medo e tal. Tu via, assim, a rigidez da musculatura descendo, mesmo estando totalmente segura, tipo, ela podia soltar as duas mãos da corda que não ia acontecer nada, porque ela tava com um determinado tipo de nó que ela não ia correr para baixo de forma alguma. Dá medo só de pensar. Mas aí quando ela chegou na base, assim, até postei uma foto no Instagram, a expressão dela, tipo, com a mão na rocha da cachoeira, assim, olhando para cima, né? Foi um negócio impagável, sabe? Eu vi uma moça também escalando ali agora me corri se eu estiver errada, Canto do Morcego? Ali na Praia Brava? Tem umas vídeos de escalada bem legais ali. A menina tava escalando ali, ela tava, né, amarrada, tava presa, veio pra trás, ficou assim, de cabeça pra baixo. Gente, deve ter sido uma experiência muito legal pra ela. Ela tava muito feliz, ela berrava assim, né? E a gente contemplando aquilo, assim, olha, queria ter essa coragem, vou chegar lá. Henrique, querido, muito obrigada. Antes de encerrar, queria te fazer umas perguntas. Antes tu falou ali pro Neto que foi a tua primeira montanha que tu subiu foi o Spitz? Então, eu não lembro certinho, pra ser sincero. Eu tinha 12 ou 13 anos, eu fazia natação na época, e o pessoal da academia juntava grupos para levar para montanhas, para trilhas. E aí nessa época eu fiz o baú e eu fiz o Spitzkopf. Eu não lembro qual que eu fiz primeiro. Tá. E como isso faz um pouco mais de tempo que eu gostaria de admitir nesse exato momento, eu só digo que tipo foi uma ou outra. Foi o Spitz ou o baú que eu subi primeiro, mas foi aqui na região mesmo. E a que tu subiu até hoje, que foi uma experiência a mais marcante pra ti? Mais gostou? Eu sempre digo que a trilha que eu mais gosto é a próxima. A próxima, boa. Mas assim... Antes da próxima? Teve algumas que foram bem legais, assim. A primeira vez que eu fui pros Andes, subir um pico na Bolívia, foi bem marcante, assim, de ter aquela experiência num pico nevado. Eu já guiei umas travessias aqui que foi bastante marcante, porque tu vê aquele momento que a pessoa se supera, sabe? Que dá aquele estalo, assim, que às vezes corre lágrima e chora e abraça alguém do tipo, pô, fizemos, sabe? Juntos a gente passou, né? Isso. Eu passei uma dessa, por exemplo, no Campo dos Padres ali, que a gente pegou bastante chuva, entrou do nada uma chuva vindo do litoral ali, que pegou a gente de surpresa. Aí
lógico, eu removi o pessoal para um local seguro até para depois a gente continuar a trilha, mas enquanto estava começando esse processo até a gente chegar num local que não, aqui tá beleza, galera, pode largar as mochilas, tem aquele estresse psicológico, então tu vê o pessoal passando por aquele momento assim e depois que passa sentir aquilo de, fizemos. E eu tenho uma paixão que eu gosto bastante de procurar novos lugares para trilhar. O termo conquista no montanhismo, ele tem a ver com algo inédito. Tu conquistar uma via de escalada nova é tu subir por uma parede por um local onde ninguém subiu. Certo. Conquistar uma montanha é tu chegar no topo de uma montanha que até então ninguém subiu. Eu tive o prazer de ter algumas conquistas aqui na região, de a Serra da Bateia, ali entre Brusque, Iguabiruba e Gaspar. A gente abriu uma travessia ali que passa por essas montanhas. Foi uma experiência bem legal. Eu e mais 2 amigos, o Dirceu e o Rodrigo. Nunca farias uma trilha dessa, uma subida dessa sozinho? Já fiz, mas Mas não é o indicado? Não é o indicado, Tá. porque tu te coloca numa situação meio complicada. Já fiz trilhas, inclusive, que eu tive princípio de hipotermia e tal. E, enfim, foram essas vivências meio que eu acabei acumulando para guiar hoje e evitar do pessoal se enfiar naquele mesmo problema que eu tava na época, sabe? Então eu evito de fazer esse tipo de coisa sozinho. Eu sempre tento ter pelo menos um parceiro, porque é uma questão de segurança mesmo. E um parceiro, quando eu digo, é um parceiro mesmo, porque tu sabes que, por exemplo, vamos conquistar uma montanha nova. A gente tem uma vegetação aqui muito particular. O pessoal associa muitas vezes dificuldade de montanhas com altitude, mas não é apenas isso. Eu já subi picos de quase 6.000 metros, que foi muito simples de subir, se comparado a algumas montanhas aqui da nossa região, porque lá a navegação é limpa, né? Tipo, não tem vegetação, tu sabe para onde é que tu quer ir. Então, se tu tiver uma aclimatação boa para lidar com essa falta de oxigênio na altitude, tu vai subir a montanha de uma forma relativamente tranquila. E foi o que eu fiz. Em compensação, aqui na nossa região, tu vai pegar, às vezes, um pico de 600 metros. Eu quero chegar lá em cima onde é que ninguém nunca chegou. Tu vai ter que entrar numa mata extremamente fechada, com o facão na mão e bambu te agarrando em tudo que é lugar. É uma dificuldade muito mais intensa o nível de exigência física, sabe? Sim. Então, não associem altitude com atitude. Existem picos mais desafiadores aqui do que existem em algumas outras regiões, por exemplo, nos Andes. Não estou dizendo que é sempre assim, sabe? Tem picos nevados que são extremamente complicados, mas cada local tem a sua dificuldade. Então, por isso, eu sempre busco um parceiro mesmo, aquele fiel que tu sabes que mesmo na situação de estresse psicológico, o cara vai estar ali. Vamos lá, tamo em empatia, Claro. Vamos juntos. Para a gente fechar, não sei se tu terminou ali das tuas experiências, mas eu queria que tu dissesse qual é a próxima, né? Qual é aquela que tu tá muito afim de fazer que tu não foi ainda? Qual é a próxima? Eu tô indo agora sábado com um grupo para Apiúna. Tem algumas cachoeiras ali bem legais para conhecer, bem no interiorzão de Apiúna. O pessoal associa Apiúna com aquele centrinho ali onde passa a BR, mas vai longe, vai mais de 1 hora para trás, em estrada de barro assim, tem umas cachoeiras bem legais. No domingo eu vou ter o prazerzão de estar num dos meus locais preferidos aqui no Vale, o Salto Andorinhas. Vou guiar um pessoal lá. Que legal. No outro fim de semana eu vou, no dia 30, para José Boatê, guiar numas cachoeiras que tem ali também. E... Olha quanta coisa linda na nossa região aqui do Pois Vale, é, né? tudo muito perto. E o calendário de fevereiro eu não soltei ainda. Eu já fiz ele, eu preparei essa semana. E aí em breve eu vou soltar lá no Instagram da empresa. Ótimo. Os 6 eventos da semana que vem. Vai ter todo fim de semana. Os Instas, então, o teu e da empresa? Então, o meu é @Henrique Krieger, se alguém quiser me procurar lá, mas eu não uso ele tanto quanto eu uso da empresa. É melhor me buscar mesmo no @Terra Média Trekking. Perfeito. Terra-média, para quem curte Senhor dos Anéis, é ali o local onde se passam todas aquelas histórias. E eu sempre digo pra galera que se tu tirar essa parte do anel, basicamente a história é os caras dando rolê em uns lugares alucinantes, assim, passa por Pico Nevado, por uns campos abertos e coisa. Então é basicamente o que a gente faz. Então, Terra-média Trekking. O trekking, TREKKING, que Joia. é basicamente trilhar, né? Muito bem, Henrique, adorei te receber, eu e a Cíntia hoje aqui, valeu mesmo, ela só não está aqui no Sem Filtro por um compromisso, mas a gente estava juntos ali na rádio, na 88,7 FM. Até a próxima, muito sucesso, espero que tu possas aí ajudar muita gente a conhecer tanta coisa legal e ter essas experiências marcantes aí na nossa vida. Valeu? Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui, o espaço aberto, e eu vou te ver na trilha ainda, eu vou te empurrar pra lá. Com certeza. Galera, obrigada a vocês que ficaram com a gente aqui no YouTube também, viu? Só lembrando, segue a gente também nas demais redes sociais, no Instagram, Facebook, e claro, sempre estar bem sintonizado com a gente em 88,7 FM. Até a próxima, Sem Filtro, fica por aqui. Valeu!